Há décadas que Portugal é um país com valores elevados de imigração e de imigração. No que toca à imigração, de momento, cerca de 2,6 milhões de pessoas estão a viver fora do território nacional. Segundo os dados de um estudo que analisa a tendência de saída de talentos portugueses para fora do país, dos cerca de 2,6 milhões de pessoas que residem no estrangeiro, 850 mil são jovens entre os 15 e os 39 anos. Ou seja, ao contrário do que era registado nos anos 50, a imigração atual é jovem e bastante qualificada. Para a França, por exemplo, a tendência voltou a aumentar. Em 2022, mais de 10 mil portugueses emigraram para o país. É o valor mais alto desde 2016, segundo dados divulgados pelo Observatório da Imigração. De acordo com outro estudo realizado pela Associação Business Roundtable e pela consultora Deloitte, divulgado pelo Jornal de Negócios, Portugal é o 8º país do mundo com mais imigrantes, com cerca de 26% da população a viver no estrangeiro. Outro fenómeno é a intenção de regressar a Portugal. O estudo revela que 3 em cada 5 imigrantes não querem regressar ao país, ou seja, é uma percentagem esmagadora de 61%. Mais de metade dos portugueses emigrados. Mas e a imigração? Uma alteração à lei de estrangeiros permitia, através de uma manifestação de interesse, a regularização da permanência em território nacional, sendo necessário o exercício de uma atividade profissional subordinada ou independente, sem a necessidade de um visto válido para o efeito. Após serem feitas revisões por parte do Governo, a tutela alterou o decreto-lei. Agora, o diploma ordena o fim do regime excepcional e a revogação dos instrumentos de autorização de residência assentes na mera manifestação de interesse, salvaguardando, contudo, a situação dos cidadãos estrangeiros que já iniciaram procedimentos de autorização de residência ao abrigo daqueles instrumentos. No entanto, o número de imigrantes em Portugal disparou. No ano passado, mais de 1 milhão de pessoas estrangeiras viviam em Portugal, ou seja, um crescimento de 103% em relação a 2022. Dados enviados ao Jornal de Notícias pela Agência para a Imigração, Migrações e Asilo mostram que num período de 5 anos, o número de imigrantes em Portugal praticamente triplicou. Mas, na sua maioria, Portugal não vê a tendência migratória como um perigo. Segundo o responsável pelo escritório português da Organização Internacional das Migrações, os portugueses são receptivos aos imigrantes. Segundo Vasco Malta, a generalidade dos portugueses ainda se recorda da grande massa de migração portuguesa que houve nos anos 60 e 70. E segundo o responsável, é aqui que entra o ditado: não faças aos outros o que não gostas que façam a ti. Aliás, a organização considera que o princípio de uma migração humana ordenada e regular beneficia todos. Segundo dados do Banco de Portugal, as viagens e turismo no país levaram a um crescimento das exportações de 8,6% em junho e a um crescimento das importações de 7,8%. No sentido contrário, o consumo turístico realizado em Portugal foi determinante para a expansão da economia portuguesa no ano passado. Segundo dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística, o turismo foi responsável por quase metade do crescimento do PIB no ano passado, ao representar 1,1 ponto percentual do valor total, que foi de 2,3%. Ou seja, os dados demonstram que a imigração e o turismo em Portugal podem aumentar o crescimento económico do país. Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Debate Público. Estamos em direto aqui pela Unifé TV, o canal da família. A partir de agora, nós deixaremos à sua inteira disposição os telefones pelos quais você pode participar, deixar a sua opinião, perguntar. Nós teremos hoje um tema muito importante, que é turismo versus imigração. O que pesa mais no país? Na sua opinião, e isso tem sido uma constante nos últimos meses, questão
da imigração, a questão de imigração. Nós temos visto muitas polêmicas em Portugal e em qualquer lugar do mundo. Isso é tema que está em pauta aí nos parlamentos. E nós vamos falar muito sobre isso hoje, só que vamos falar por um outro prisma, uma outra visão. Vamos falar das dificuldades, vamos falar de como é a vida de um imigrante, né? Por que muitas pessoas também decidem emigrar do país. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Você que nos acompanha agora e é imigrante, gostaria de participar do nosso programa, ou você nos acompanha de qualquer outro lugar, você é português e nos acompanha de qualquer lugar do mundo, você imigrou para outro país e gostava de participar conosco, falar o porquê dessa decisão. Será um imenso prazer tê-los aqui no debate público de hoje, que traz como tema turismo versus imigração. O que mais pesa no país? Você que agora acompanha o programa através da aplicação da Unifé TV Portugal, aplicação unifetv.pt, você pode inclusive fazer o download dessa aplicação, copiar o link desta aplicação e compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, grupos de amigos, familiares, vizinhos, colegas de trabalho. Divulga para todos que a programação da Unifé TV, às terças-feiras, tem o programa Debate Público, é um programa aberto para todos poderem participar. Nós acompanhamos na matéria aí algumas estatísticas e alguns pontos que retratam o dia a dia de muitos que vivem em Portugal e de outros que saíram de Portugal. Nós vamos agora aos nossos stories do Instagram. Você também pode deixar lá a sua participação. Nós temos algumas questões que foram colocadas para os telespectadores, para os internautas. Já vamos daqui a pouquinho mencionar também os nossos telefones que estarão à sua inteira disposição. Mas a primeira pergunta é essa aí. Para si, o turismo e a imigração tem o mesmo impacto no país? Você pode deixar lá o seu comentário. Temos uma segunda questão. Por que é que tantas pessoas emigram? Devido à instabilidade no país, melhor qualidade de vida ou melhorar a qualidade de vida, novas experiências. Qual a sua opinião a respeito disso? Você que nos acompanha de qualquer lugar da Europa, do mundo, você pode participar. A terceira questão, acha que o crescimento constante do turismo afeta a decisão de as pessoas emigrarem? Sim ou não? Deixa aí a sua opinião. Temos mais uma questão? Não? Então volte para mim, por favor. Temos. O turismo é benéfico para o país? E por quê? Impulsiona a economia, atrai investimentos, aumenta a visibilidade? Você acredita que o turismo ele tem um valor maior, um impacto maior no que se refere ao crescimento, à economia do país? Fala um pouquinho a respeito disso, dá um pulinho aí nos nossos stories, deixa a sua opinião, porque nós vamos fazer uma sondagem ao término do programa. Os telefones estão aí à sua inteira disposição, 210-346-091, como também o 218-368-008. Eu tenho aqui nos estúdios como convidado de hoje para falar um pouco a respeito disso o senhor Cláudio. É isso mesmo, senhor Cláudio? Boa noite. Boa noite, pastor. Seja bem-vindo. Tudo bem? Quer dizer que o senhor tem a formação em História, é isso mesmo? Me formei em História. Quem diria, né, senhor Cláudio? E o senhor decidiu fazer esse curso superior em História por aptidão, porque gostava? Foi uma imposição da família? Como é que foi? Naquela época era assim, você tem que se formar em alguma coisa, né? E eu fiz História, mas sempre gostei muito de História também, mas não era a minha opção de trabalho isso não, né? Eu gostava muito da área. Nem imaginava desenvolver nada nessa área. Não. Simplesmente o senhor escolheu um curso, é esse que eu vou fazer? É esse que está aí, vamos encarar e vamos fazer isso aí. E nunca se inclinou então para desenvolver nenhuma atividade na área da História? Na época não me apetecia muito essa coisa de ser professor de História, porque o que acontece com História? Você vai ser professor, né? E eu vi o que era uma sala de aula. Passaram aí algumas horas em sala de aula, tolerar alguns alunos. Eu sabia o que era aquilo, eu falei, não, isso não é comigo. O senhor foi aluno, né? Mas enfim, aí o senhor se inclinou para a questão da área da multimédia, né? Isso, exatamente. Hoje devagarinho eu fui passando para essa área,
naquela época estava a começar, essas coisas ainda, a televisão era muito... estava engatinhando essa área de publicidade, essas coisas assim, era difícil, né? Era muito complicado. Diferente dos dias atuais, né? Sim. Com as redes sociais. Hoje é uma facilidade incrível de você produzir alguma coisa e fazer, mas naquela época era para difícil. produzir um anúncio aí de 1 minuto, levava-se semanas. Não existia. Eu peguei a época da edição linear ainda, né? Do que era Adobe com Premiere? fita. Não, isso antes do Premiere. Era muito mais difícil. Você fazia uma vez só e se errasse alguma parte, começava tudo novamente. Então, hoje em dia, com a edição não linear, é muito mais fácil de trabalhar, muito mais, né? Ninguém sabe a dificuldade que era antigamente falar isso. Isso não falando na época da película ainda, as coisas assim. Então, era muito complicado você entrar nessa área. De lá para cá, o senhor vem desenvolvendo, então, nessa área de Foi de o vídeos. que foi o que eu comecei a perceber que era a minha área. Eu gostava muito de publicidade. Eu trabalhava com meu pai tinha um comércio, eu desenvolvia algumas coisas lá, né, vitrine, aquela coisa toda, mas a tecnologia me dominou, gostei muito daquilo. Sempre lhe atraiu. Me atraiu muito nisso. Que bom. Bom, mas nós estamos aqui para falar sobre tecnologia e nem multimédia, estamos aqui para falar sobre imigração, sobre turismo. O senhor deixou o seu país de origem há quantos anos? Eu estou aqui há 5 anos, vai fazer 6 agora no final do ano. Vai fazer 6 anos que o senhor decidiu emigrar do Brasil. Exatamente. Para imigrar em Portugal. Exato. E como é que começou essa ideia? De onde surgiu a ideia de emigrar do Brasil? O início foi o seguinte, meu filho tinha acabado de se formar em publicidade, né, a minha família quase toda nessa área também, e ele falou assim, olha, eu vou embora, pai, eu quero ir para morar na Inglaterra, eu quero ir para Londres. No princípio me assustou muito isso, mas eu achei assim, não, acho que vou incentivar. Ele quer, vamos embora. E ele veio embora, até hoje mora em Londres. E mais alguns anos depois, minha filha também falou, olha, pai, eu também vou embora, eu vou para outro lugar, eu vou para outro país aí, Portugal, Itália. Aí eu pensei assim, com a minha esposa, e falei, vamos ficar sozinhos aqui? Não, né? Só tem eles dois de filho? Só eles dois de filho. Ah, ok. Tá. Quando a filha decidiu, aí vocês despertaram com os meus netos ainda, eu falei, não, peraí, né? Vou pensar também nisso. E aí a gente estudou muito antes de ir para cá também. Sim. Eu nunca tinha vindo para Portugal. Que era um desafio para o senhor e para a esposa, né? Era uma mudança radical, né? Eu já estava com 60 anos e daí eu pensei assim, pô... Né? Geralmente a gente faz isso quando é jovem, né? É isso que eu ia falar. Os filhos é uma coisa natural, normal, são jovens, estão na fase do descobrimento, né? As curiosidades, as aventuras. Então há tempo para se consertar, por exemplo, uma decisão errada, né? São jovens. Sim. Agora, quando a pessoa tem uma idade, não que o senhor seja de uma idade avançada, não é isso que eu estou a falar, mas com uma certa idade a pessoa já não pode errar. Exatamente. Como um jovem. Exatamente, tem que estudar muito. O senhor muito. pesou isso? Sim, exatamente, pesei muito isso. E eu acabei indo visitar meu filho, morava em Londres, a gente foi para alguns países. Quando eu voltei, a gente combinou isso e decidimos, sabe? Mas foi assim muito bem planejado, não foi uma coisa meio, vou ver o que vai dar. Não, uma aventura. Assim. Não. Foi muito bem planejado, estudei muito o país, eu nunca tinha vindo para Portugal. O que pesou muito aqui era a qualidade de vida e clima. Né? Semelhantes ao seu estado. Exatamente. Você é de onde no Brasil? Do Paraná. Eu sou do Paraná. Sul Prazer, do Brasil. Também sou do Paraná. Então. Eu sou de Cascavel, Paraná. E o senhor? Eu sou de Paranaguá. Paranaguá. Do litoral do Paraná. Conheço Paranaguá. Litoral do Paraná. Estive há alguns anos em Curitiba, né? E ali a gente fez um trabalho em Curitiba, capital, em algumas cidades, como Ponta Grossa, como Paranaguá, Matinhos, aquela região ali litorânea, né? Sim, É um clima muito bom, muito bom. É um clima, pode dizer que é bem quente a cidade também do litoral, Sim. né? O Paraná é bem quente, mas assim, o que me motivou era o seguinte, pelo que eu lia e o que eu estudei, Portugal também tinha o verão também, né? Que nós vemos aqui como o verão é um verão de verdade, né? Não é que nem outros países aí. E também tem o inverno, que também não é tão rigoroso. Algumas regiões do país só que tem neve, né? Na Serra da Estrela. Eu falei, acho que aqui é o lugar, vamos... O idioma é o mesmo, exatamente, né? É o mesmo.
E aí a gente se preparou, estudamos bem isso, a gente via no Google como é que é o país, como é que é dividido, região norte, sul. Então foi bem pesquisado isso e acabei vindo para cá e gostei muito. Daqui a pouquinho o senhor vai falar com mais detalhes sobre essa chegada em Portugal, os desafios, né, nos primeiros meses. A questão do imigrante é muito complexa nos primeiros meses, nos primeiros dias. De repente eu falo agora com imigrantes que estão aí ainda numa fase de adaptação, ainda de uma forma ilegal, né? E com tudo que vem acontecendo ultimamente, nós sabemos que se torna cada vez mais difícil. Tem a questão também do turismo, né? Que muitas pessoas vêm para passear, tirar férias e acabam gostando do clima, gostando da cidade, do país e acabam por ficar. Nós vamos falar muito sobre isso. Agora, nós vamos às ruas. Eu queria que a produção preparasse as entrevistas de Lisboa, as de Lisboa que nós temos primeiro, e daqui a pouquinho voltamos para uma entrevista com a Sara Couto, que fala sobre a vida de uma imigrante no Reino Unido. Vamos então a essa entrevista. Aliás, vamos agora às entrevistas das ruas e depois a entrevista com a imigrante do Reino Unido. Considera que o turismo e a imigração têm o mesmo impacto aqui no nosso país? O mesmo não, são impactos diferentes. Porquê? Quais é que são as diferenças? O turismo, uma coisa está ligada à outra. O turismo dá-nos muito rendimento, de facto, e a imigração contribui para esse turismo, porque hoje em dia a construção civil, restauração, a agricultura, de facto, sem a população imigrante, via-se muito aflita. Não, são coisas diferentes. A imigração é uma exportação de serviços, o turismo é uma exportação de serviços, a imigração não necessariamente. A imigração de pessoas que podem ou não afetar a economia, mas não são a mesma coisa. Mas como é que vê isso? Por exemplo, o turismo, acha que é benéfico para o país? Não há uma coisa completamente benéfica nem maléfica. São trade-offs, existem pontos positivos e pontos negativos. Ambas as situações que perguntou têm pontos positivos e negativos. Agora, no somatório, se têm mais positivos ou negativos, também é um bocado complicado de avaliar, pelo menos numa perspectiva atual. Este excesso de turismo aqui na cidade de Lisboa preocupa-o? Não, nunca vi assim nada de especial para... E aqui, que esta zona aqui é sempre muito visitada por turistas. Nunca vi assim questão nenhuma. Nem me afeta nada que eles aí venham. Só trazem dinheiro, não é para mim, mas trazem para o Estado e trazem para o comércio. A nossa Baixa de Lisboa está quase só entregue a turistas. Pronto, eu já disse a minha opinião, já se percebeu que sou a favor do turismo, mas não do excesso de turismo. Em determinadas zonas, eu acho que os lisboetas não estavam habituados a tanto turismo. Ainda sou do século passado e, de facto, não tínhamos esta quantidade de turismo. Mas estamos a tornar como das grandes capitais europeias. Paris está assim, Londres está assim. E se queremos os benefícios, também temos que ter alguns malefícios, que é a quantidade de pessoas em determinadas zonas da cidade. Eu acho que é benéfico para a economia e mesmo para dar a conhecer. Portugal e Lisboa em si tem muita coisa bonita aqui para se conhecer e para se ver. E no que diz respeito à imigração, considera que o país está a receber muitas pessoas de outros países? Sim. Para haver uma integração correta, existem limites máximos. Quais é que são também é difícil de explicitar, mas neste momento parecem estar a haver e parece estar a ser essa a tendência em todo o mundo, não é em Portugal só, é em todo o mundo. Acredita que o país devia focar-se mais em promover o turismo ou em apoiar os imigrantes? Acho que ambas. Tem que haver, as coisas estão a mudar e tem que ser para ambas. Acho que não há prioridades de uma ou de outra, acho que uma leva à outra, conduz. Isto são movimentos de populações, uns vêm para o nosso país, os do nosso país saem para outros, e isto é um fenómeno de Portugal, quer dizer, recebe imigração e também fornece imigração.
a apoiar os imigrantes. Apoiar os imigrantes é difícil, porque há imigrantes que não trazem nada, mas há outros que vêm cheios de dinheiro. A maior parte dos que vêm ocupar lugares no mundo do trabalho, lugares que os portugueses ou rejeitam ou recusam. Portanto, nós vemos que é na restauração, na construção, que a maior parte dos que chegam trabalham. Na agricultura intensiva, por exemplo, nas plantações da zona do Alentejo litoral, por exemplo, em Odmira, etc. Não são os lugares que os portugueses pretendem que são ocupados por a maior parte desses imigrantes. E no programa de hoje, como é claro, tínhamos que falar diretamente com um imigrante, neste caso uma portuguesa imigrada no Reino Unido. Eu já estou aqui com ela ligada no online, porque estamos longe uma da outra e só mesmo assim é que podemos conversar, não é verdade? Olá, Sara, tudo bem? Olá, tudo bem. Esta vida de imigrante pesa muito, é muito pesada, sobretudo as razões para sair? Sim e não. Não é fácil tomar a decisão de sair do nosso país, mas depende como nós encaramos. Como já não é a minha primeira vez que eu decidi emigrar, hoje eu estou atualmente no Reino Unido, na cidade de Swindon. Emigrei em 2011, foi a primeira vez. Depois vivi 8 anos noutra cidade aqui perto, mas não nesta. Depois regressei a Portugal por 2 anos, pelo motivo que a saudade sempre falar mais alto e sempre ter esse desejo de voltar para o nosso Portugal, não é? Mas depois de 2 anos de estar novamente a viver em Portugal, eu e o meu esposo decidimos regressar para o Reino Unido, porque o meu esposo não se readaptou a viver em Portugal novamente. Porque a organização do país é completamente diferente do nosso Portugal. O nosso Portugal tem muitas coisas boas, sim, tenho muitas saudades do nosso clima, da nossa comida e principalmente a família. Não é fácil estar longe da família. No meu caso e meu esposo, nunca nos sentimos inferiores e nem rejeitados por sermos imigrantes. Nós sempre fomos bem aceitos, porque também sabemos ver o lado das pessoas que vivem aqui, não é? Sabemos respeitar, sabemos lidar com eles e sabemos nos adaptar, no caso da língua, não é? Ainda se recorda do primeiro dia em que saiu de Setúbal para ir para o Reino Unido? Esse primeiro dia quando chega numa terra que não é sua? Não foi fácil, claro. Depois já consegui me adaptar, mas não foi fácil. Quais foram, assim, as principais razões de deixar Portugal? Eu e o meu esposo éramos bem mais jovens, nós estávamos no início do casamento, início da vida, de tudo, e em Portugal começou uma grande crise na área da construção civil, e então nós, para não estarmos a empurrar algo com a barriga e não estarmos nessa situação, indecisão que havia, instabilidade que havia em Portugal, nós decidimos então emigrar. Desta segunda vez, foi também neste caso para matar as saudades do estrangeiro, ao fim e ao cabo? Desta segunda vez já não foi pelos motivos financeiros diretamente, apesar de que o meu esposo ele se adaptou tão bem aqui e adaptou-se tão bem ao seu novo emprego, e então foi um dos motivos de nós voltarmos, porque ele também não se readaptou ao nosso Portugal, à maneira como é organizado. E quando vem, sente que cumprir o sonho vale a pena ou a saudade faz e fala mais alto? Neste momento já estamos um pouco divididos, né? Eu, no meu caso, meu esposo, ele prefere aqui. Nessa fase de adaptação, acredito também que nesse processo, sobretudo, assim mais duro, mais singular de cada pessoa, acredito que também a sua fé tenha ajudado bastante a superar assim essas montanhas altas de saudade. Com certeza, com certeza. Se não fosse Deus, eu não sei se eu conseguiria, porque realmente quem não tem Deus e sai, vem para um país assim, completamente diferente, o inverno, o clima, não é fácil. E se a pessoa não tiver essa força, esse algo a mais dentro de si, por vezes não consegue superar, mas fica naquele sacrifício, fica naquele sofrimento, muitas pessoas se queixam, muitas pessoas entram em depressão, infelizmente. Mas nós, quando temos Deus, graças a Deus, Deus nos anima, nos dá força, nos renova, temos sempre
aquela luz. E como é que define a sua vida de imigrante, assim, em poucas palavras? Sempre a crer no amanhã e sempre a confiar em Deus e vivemos em paz, vivemos bem. No caso, lá está, como sou casada, somos dois, um ajuda o outro, não é? Muito bem, muito obrigada então por nos contar aqui um bocadinho da sua história, além fronteiras, saber que, neste caso, a história da Sara na bagagem, levou sonhos, levou saudades, mas ainda assim esta sua mudança nunca se sente só. Obrigado, Patrícia, obrigado, Sara. Aí a vida de alguém que realmente... E a gente fica... nós observamos, né, quando as pessoas elas têm as suas realizações, conquistam, se sentem bem, né, não se arrependem por ter tomado a decisão. E, em contrapartida, nós nos deparamos com outras pessoas que não tiveram as coisas conforme gostaria de ter, não alcançaram o que gostaria de alcançar. Mas, enfim, o seu Cláudio, que está conosco aqui, vai fazer 6 anos em Portugal. O senhor não se arrepende da decisão que tomou? Não, em hipótese alguma, não. Foi... A princípio, o senhor veio, o senhor falava há pouco, por conta dos filhos que decidiram emigrar, né, do Brasil, alguns para o Reino Unido, outra para a Itália. Não, ela está aqui. Tá aqui também. Minha filha Okay. mora aqui também. E isso fez com que o senhor decidisse também vir para Portugal. Então, não foi necessariamente para uma busca de trabalho, de uma vida financeira melhor. O senhor veio... Foi por qualidade de vida mesmo. Qualidade de vida mesmo. Lógico, nós temos problemas... problemas... da família, manter a família unida. Exatamente, porque tem meus netos também que estão aqui, meus 2 netos. Então, sentir perto deles, para mim, é muito melhor do que quando... Falei, não, só vou ficar num oceano de distância de todos eles aqui, para mim vai ser meio complicado, né? Então... a gente decidiu isso, eu e minha esposa, e daí a gente veio para cá. Eu cheguei aqui no finalzinho de 2018, em 2019 começou o Covid, né? Foi daí que houve realmente uma necessidade de que as coisas mudaram drasticamente, né? E daí eu... Passou pela sua cabeça em algum momento voltar para o Brasil, não? Não. Como é que foram os desafios assim dos primeiros meses? Adaptação, documentação, mercado de trabalho? Houve alguma dificuldade? Eu senti um pouco assim em relação a tirar os documentos que eram necessários para você abrir uma conta no banco, para você ter o sistema de segurança social. Até porque você está há tanto tempo no Brasil que você nunca pensa nisso, né? Você já está lá tudo pronto. E aqui você basicamente começa do zero. Então, foi necessário um pouco de correr atrás, né, de ver essa documentação para legalizar tudo. Eu tive um pequeno privilégio, porque minha esposa ela é cidadã italiana também, né? Então ela tem cidadania dupla. Então eu não tive muito problemas com essa questão de entrar no país. Vim junto com ela, agarrado com ela, né, para não... Então isso facilitou um pouquinho para mim as coisas aqui. Mas como eu trabalhei a minha vida inteira, eu falei, não, eu vou procurar trabalho, eu quero trabalhar. Né? E fui atrás de algum... E senti essa dificuldade realmente na questão de idade, né, da minha área mesmo, que seria, né, a área de produção de vídeo, realmente foi meio complicado. E com a questão da chegada do Covid, isso ficou ainda pior, né? Porque daí muitas empresas se fecharam, não tiveram atividade muito grande, então eu tive que correr para outras áreas, daí no caso. Né? Tive que ir para... Teve que se virar como pôde. Eu tinha a carta de condução de caminhão, aí fui conduzir caminhão, fui trabalhar em armazém, então, congelados, então, era o que tinha. Falei, não, tudo bem, vou encarar, não tenho medo de trabalho, nunca tive, então, vamos embora. Abraçou. Certeza. Agora teria que se estabelecer no país, né, o senhor tinha a ideia do seguinte, agora eu tenho que olhar para frente. Sim. Vou abraçar o que aparecer e daqui eu não saio.
Exatamente. Não. Daqui não sai. Então, isso é que é interessante, o imigrante, ele chega no país, quem chega no país com esse espírito, né, de trabalho, de empreendedorismo, de crescimento, obviamente, naturalmente, nós sabemos que é muito importante para qualquer país, né, ter imigrantes assim, porque sabemos que há muitos trabalhos que são realizados por imigrantes. Exatamente. A grande fatia em determinadas áreas, restauração, a gente vê muito isso, uma porcentagem enorme, né, de imigrantes, na área da construção civil. Então, nós podemos avaliar que a economia do país, boa parte, né, da fatia da economia do país é produzida pelos imigrantes. Sim. Que pagam seus impostos. Por exemplo, hoje o senhor paga os seus impostos. Exatamente, pago meus impostos. Sempre pagou seus impostos no país. O senhor é um cidadão que cumpre com os seus deveres como cidadão. Então o senhor ajuda na economia do país, com a sua mão de obra. Eu tenho essa consciência tranquila de que eu estou colaborando realmente com, né, pagando meus impostos no país, entendeu? E fazendo, vamos dizer, o progresso do país também, né? Participando desse progresso do país. Né? O senhor sabe que há uma visão errada por parte de muitos telespectadores. Você que nos acompanha agora, você já deve ter ouvido falar ou então lido alguma notícia que, na verdade, é fake, né? Fake news sobre imigrantes. Que há um boato, há conversas que afirmam que a criminalidade aumenta por causa da imigração, que os roubos, os pequenos furtos, a violência doméstica, a violência urbana, e isso não é verdade. Nós trouxemos aqui há poucos dias, na mesa do debate, o tema era justamente a questão prisional, os prisioneiros, os reclusos em Portugal, e para surpresa de muitos, nós inclusive tínhamos aqui como convidado o presidente do Sindicato dos Guardas Prisionais de Portugal, que falou com muita propriedade a respeito disso, e há uma porcentagem mínima de imigrantes, mínima, que estão reclusos. Por incrível que pareça, mais de 80% dos reclusos são da terra. Então, o senhor vê que são notícias falsas que são espalhadas. Na verdade, o imigrante ele contribui muito mais do que prejudica o país. Daqui a pouquinho eu tenho mais algumas perguntas para o senhor. Nós vamos novamente às nossas questões dos stories lá do Instagram, da Unifé TV. Inclusive, o canal da família está a completar 2 anos. Daqui a pouquinho nós vamos acompanhar o intervalo que fala sobre essa comemoração. Mas aí estão as perguntas. Para si, o turismo e a imigração têm o mesmo impacto no país? Você acredita que ambos estão no mesmo peso, na mesma medida? Tanto o turismo tem a sua importância, a imigração também. Você pode escrever. Temos a segunda questão: por que há tantas pessoas que imigram? Devido à instabilidade do país, melhor qualidade de vida, novas experiências. A terceira questão: acha que o crescimento constante do turismo afeta a decisão das pessoas emigrarem? Sim ou não? E uma última questão: o turismo é benéfico para o país e por quê? Impulsiona a economia, atrai investimentos, aumenta a visibilidade. Você pode escrever aí nos nossos stories, vamos fazer uma sondagem daqui a alguns instantes. Vamos agora ao intervalo que fala dos 2 anos da Unifé TV e já retornamos com mais entrevistas. Aliás, nós vamos a uma matéria que fala sobre o excesso de turistas em Lisboa, hein? Vamos entender isso. O excesso de turismo estará a matar Lisboa? Segundo o jornal espanhol El País, sim. Lisboa passou por algumas mudanças nos últimos anos. No entanto, o excesso de turismo não é apenas sentido pelos portugueses, mas também pelos espanhóis. De acordo com a RFM, são vários os tuk-tuks que se misturam com os elétricos, o que faz com que o caos fique instalado nas ruas estreitas e íngremes da cidade lisboeta. Os turistas fazem filas nos restaurantes e nos monumentos que estão disponíveis para visitar e o trânsito em Lisboa é constante. Tudo isto não passa despercebido a ninguém.
O jornal espanhol El País realizou uma reportagem no dia 29 de maio, onde defende que o sucesso que a capital tem tido nos últimos anos está também a matá-la, e através do testemunho de alguns moradores, este artigo compara Lisboa àquilo que já foi antigamente e àquilo que é atualmente. Se antes Lisboa era um tesouro escondido na Europa, nos dias de hoje são milhares as pessoas que querem visitar a cidade e isso acarreta aspectos positivos e negativos. Nas lojas de recordações da cidade, nos postais e ímãs que lá estão, o que mais surge é o elétrico, mas também tem sido substituído pelos tuk-tuks, onde os turistas podem ter acesso aos melhores locais de Lisboa. O El País referiu que este meio de transporte, embora seja prático, desrespeita muitas vezes as regras do trânsito para facilitar uma boa fotografia e dar aos passageiros aquela sensação de férias e despreocupação onde cada um faz o que quer. E disse ainda que tudo isto só faz os visitantes felizes e não as pessoas que moram em Lisboa. Os bairros históricos da cidade, Castelo, Mouraria, Alfama, Chiado, Sé e Baixa, que compõem a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, segundo a RFM, são hoje o epicentro de um fenómeno de gentrificação, uma vez que a população local foi forçada a mudar-se e foi substituída por um fluxo incessante de visitantes e investidores imobiliários. O turismo, segundo o jornal El País, trouxe 30 milhões de visitantes e gerou 25 mil milhões de euros em receitas em 2023 e veio transformar a cidade lisboeta. Segundo a agência Lusa, a líder do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, afirmou que os bairros em Lisboa transformaram-se em Disneylândias com excesso de turistas e alojamento local. Disse ainda que o terminal de cruzeiros, por exemplo, em Lisboa, descarrega milhares de pessoas na cidade num fim de semana que não consomem, não deixam nada a não ser lixo e pressão e poluição devido aos próprios cruzeiros, e acrescentou ainda que chega um momento em que nós temos de olhar para a realidade das pessoas, como elas vivem, como elas não conseguem ter habitação, como a economia está excessivamente dependente do turismo, como o turismo pressiona as nossas cidades, causa poluição e é preciso dizer que há um limite e que o turismo tem de ter regras. A Olidu, o portal de reservas para casas de férias, descobriu as cidades com o maior número de turistas por habitante. Utilizando os dados do Euromonitor Internacional, um fornecedor de estudos de mercado, analisou o número de chegadas em 2023 de cada cidade em comparação com a população. Desta forma, conseguimos perceber que Lisboa se encontra em 8º lugar, com cerca de 11 turistas por habitante. Posto isto, no dia 19 de julho, a Câmara de Lisboa aprovou o aumento do valor da taxa turística de dormida de 2 para 4 euros por noite e por hóspede. A autarquia, liderada por Carlos Moedas, pretende, segundo a agência Lusa, que esta taxa turística entre em vigor a partir do dia 1 de setembro. Além disso, o documento também inclui a atualização da taxa turística de chegada por via marítima de 1 para 2 euros por passageiro. Assim, podemos afirmar que Lisboa está a ser dominada pelo turismo, o que pode trazer pontos positivos, mas também negativos para a capital. O país vê nascer a partir de hoje um novo canal, Unife TV. 2 anos depois, continuamos nesta longa e magnífica caminhada. Percorremos o país de les a les para lhe trazer as melhores imagens, as melhores histórias e, sobretudo, a melhor mensagem. Fomos e continuaremos a ser a sua companhia para todos os momentos e também para toda a sua família. Completamos uma volta ao sol e nesta jornada que ainda só agora vai no começo. O país ganhou mais encanto neste azulejo pintado à mão que é a Unife TV. Hoje somos Traça Lusitana, lugar cativo no seu sofá e convidado especial todos os dias. Mas também lhe entregamos o microfone com participações tão genuínas, informativas e tantas a transbordar de realidade.
Os programas são apenas títulos de um canal que a todo segundo está pronto para lhe dar, sem medida, tudo aquilo que precisa. Unifé TV, há 2 anos, a fazer parte da sua família. Esse ano comemora-se, então, 2 anos de existência da Unifé TV, o canal da família. Programações diárias, conteúdos construtivos, né, de valor familiar, valor educacional em relação à saúde. Temos uma programação abrangente para todas as idades. Você pode saber mais informações acendendo inclusive o nosso site da Unifé TV, unifetv.pt. Nós temos a nossa aplicação. Senhora, o senhor pode divulgar esta aplicação para qualquer lugar do mundo. As pessoas de qualquer lugar do mundo podem acessar, participar, acompanhar a programação 24 horas por dia. Nós estamos a falar hoje sobre turismo, né? Turismo versus imigração. Eu queria que a produção já deixasse preparado aí mais entrevistas do Porto. Daqui a pouquinho nós vamos às ruas do Porto para saber a opinião das pessoas. Agora, senhor Cláudio, é normal, o senhor Cláudio que está conosco aqui, está em Portugal há 5 anos, vai fazer 6, né? Uhum. Houve algum momento que o senhor foi censurado, foi discriminado, passou por situações assim? Passei. Foi suave, na verdade, mas foi realmente uma discriminação, né? Porque nós não estamos acostumados a isso no Brasil, né? Geralmente as pessoas no Brasil, quando vêm de fora, são muito bem tratados, tratam muito bem os italianos, franceses, ingleses. E aqui parece que existe um pouquinho de preconceito com o brasileiro. Então, mas era uma situação... relevante. Relevante. Não, nada muito especial. Uma coisa muito tranquila. Mas eu percebi que realmente existe um pouquinho disso, né? Mas em compensação tem 80% de pessoas que tratam a gente bem aqui. São casos bem isolados, né? São pessoas que parecem que casos que realmente acontecem de forma isolada, não é todo o povo, porque o povo português é um povo querido. Não, são pessoas que realmente nos recebem com muita alegria e quando eles percebem que realmente há uma intenção boa, né? Como no caso do senhor, uma intenção boa de vir, né? Constituir a sua vida aqui, né? Trabalhar, pagar os seus impostos, contribuir para o crescimento do país, e isso tem acontecido. Agora, no início, como o senhor falava, tudo é muito complicado, tudo é muito difícil. Hoje, como é que o senhor avalia a sua vida no geral? Nesses 5 anos que o senhor está em Portugal, sua vida hoje está do jeito que o senhor gostava? Há projetos de expansão? As coisas não estão tão fáceis? Fala um pouquinho a respeito do agora. Eu acredito que a minha situação é confortável, na verdade. Tá? Eu, ultimamente agora, depois de passar por alguns períodos em outros trabalhos que não tinham nada a ver com a minha situação, hoje eu estou na área que realmente eu gosto, que eu sei fazer, que eu entendo, né? Então eu me sinto assim realizado profissionalmente, porque é como você falou, na minha idade, chegar nesse ponto e estar ainda em produção, em atividade, e fazendo o que eu gosto. É ótimo. Isso é realizador. Exatamente. Desculpa, o senhor comentou, né, a sua idade no início, nós não perguntamos, o senhor comentou 60 anos? Tenho 66 anos. Agora tem 66. 66. Chegou aqui no vim país... para cá com 60 e... 66, mas não parece não, né, senhor Cláudio? O senhor tem se cuidado, né? Tem cuidado da alimentação, tem feito exercício físico. Não, mas nessa etapa que agora que eu estou aqui, que a comida é muito boa, né? Tem que cuidar. O clima é muito bom. Faz bem para a pele. Tem feito sua caminhadinha semanal. Né? Tem que fazer, se cuidar, né? Na época de não haver exageros, né? Alguém que emigrou do país de origem, está em Portugal como imigrante, mas feliz, realizado, trabalhando junto da família. Você que agora acompanha o programa e de repente as coisas não estão tão boas para você, você tem que se manter focado, mantenha-se no espírito de luta, vá em frente, né? Você pode contar com a fé, conta com a fé, tenha fé em si, tenha fé em Deus sobretudo, obviamente, mas tenha fé em si.
né? O seu Cláudio não deu certo em uma área, não encontrou atividade na área que desenvolvia, foi para outra e foi para outra, sempre com espírito de luta, sempre olhando para frente, até as coisas se encaixarem, melhorarem. Está aí hoje, trabalhando na área que quer, né, seu Sim, Cláudio? exatamente. Isso é... O senhor teve fé em si próprio, o senhor acreditou que ia chegar lá. Com certeza. Isso é muito importante para quem vem para um outro país completamente com outras culturas. Se você não tiver fé, você não consegue as coisas. Você realmente não vai conquistar, na verdade. Ou vai ter mais dificuldades, na verdade. É preciso ter fé, é preciso levantar a cabeça. Sem demagogia, você precisa crer mais em você, é verdade. Colocar em prática aquilo que está dentro de si, esse sonho que você trouxe na bagagem quando saiu do seu país, né? Sonhos, projetos, e que estão aí, de repente estão na sua bagagem, você até hoje não conseguiu colocar isso para fora. É importante você tomar essa decisão. E agora nós vamos a algumas entrevistas no Porto, daqui a pouco eu volto. Qual é a comida que o senhor mais gosta aqui, senhor Cláudio? Todas. Não tem uma específica que o senhor é mais inclinado, não? O senhor repete várias vezes no mês? O bacalhau realmente é sempre bem-vindo, né? Sempre bem-vindo, né? Mas a comida portuguesa é muito boa. Eu gosto muito daqui, o tempero. Que bom. Daqui a pouquinho o senhor vai falar, então, como é que é esse bacalhau. Vamos a essas entrevistas do Porto e já retornamos. Considera que o turismo e a imigração impactam de igual forma a economia portuguesa? Acho que o turismo impacta mais do que a imigração. De que forma? Eles vêm para aqui para as cidades e consomem e ficam nos hotéis e fazem bastantes consumos. Acho que ajuda mais a economia do que a imigração. Sim, de formas diferentes. Há umas que são positivas, outras negativas. Mas qual é que é a diferença que vê a nível da economia relativamente aos imigrantes ou aos turistas? Turistas mais. Os imigrantes solidificam o emprego, portanto é outra fonte de rendimento. É totalmente diferente. É assim, imigração cada vez há mais. Turismo aqui no Porto também é muito bom. Em turismo aqui no Porto é muito bom. Considero que não. A imigração, de facto, traz coisas de benefício para Portugal. Temos imensos trabalhadores imigrantes que contribuem para a nossa segurança social, que dão muito lucro a Portugal, enquanto que o turismo muitas vezes é insensível e infundado e há pessoas que vêm de países com muito mais posses, muito mais possibilidades, se aproveitam da nossa economia que é mais frágil e acontece o que temos visto, que é um fenómeno de gentrificação gigante, em que não se consegue tomar café por menos de 2 euros, não se consegue consumir local, preços acessíveis para os portugueses, porque houve tanto turismo e tantas pessoas de tantos sítios com mais poder que nós, que vieram, consumiram e tornaram este balanço não bom para nós. Não, eu acho que eles, enfim, beneficiam em muito, quer os imigrantes, quer os turistas, não é? Agora, era preciso de facto para admitir imigrantes que dominassem a língua. Na sua opinião, o turismo representa um benefício para o nosso país? Sim, até ver, mas daqui a algum tempo é capaz de ser negativo. Até ver venha a nós ao nosso reino, não é? Depois, a partir de determinada altura, vai-se ver. Acho que não, também tem os seus senãos. Por exemplo, as pessoas dos centros históricos terem que abandonar por causa dos hostels e Airbnbs e assim. Acho que também não tem só coisas boas. Acaba por inflacionar os preços das casas e as pessoas não conseguem acompanhar. E mesmo não só das casas, o nível de vida nas cidades. Eu acho que os turistas que trazem muito mais que a imigração. Eu acho que trazem muito mais os turistas. Não é. Pelo contrário, não é. Acho que trazem uma boa economia para cá. Acho que não. No que diz respeito à imigração, o nosso país cada vez recebe um maior fluxo de imigrantes. Qual é que é a sua perspectiva relativamente a este fenómeno? Acho que também tem as suas partes boas e as suas partes más. E que hoje em dia estamos a banalizar muito que uma coisa menos boa seja logo uma xenofobia ou não. Acho que tem realmente as suas partes boas, em que também vêm trabalhar para o nosso país, em trabalhos que se calhar os portugueses não querem aproveitar, mas também tem as suas partes más porque está meio descontrolado neste momento. Assim, se as pessoas vierem com um sentido cívico, com boas intenções, eu sou sempre, estou de braços abertos. Eu acho que nenhum país é nosso, o mundo é de todos e devíamos todos ter a liberdade para viajar independentemente das fronteiras e se desejarem fazer vida e trabalhar aqui, bem-vindos, eu não tenho nenhum problema.
Mas, na sua opinião, qual é que devia ser priorizado mais, os turistas ou os imigrantes? Ora bem, os imigrantes são bons porque aumentam a natalidade, portanto o país precisa de mão de obra, não é? E os portugueses cada vez são mais velhos como eu e não querem trabalhar ou já não trabalham mais. De maneira que mais imigrantes, neste caso mais imigrantes. O turismo tem a sua época, não é como em todos os países que tenha acontecido isto. Os imigrantes só deviam era ser selecionados. Era indispensável que entrasse no nosso país quem domina a língua, quem vem para se adaptar, quem vem para trabalhar. Agora, quem não quer submeter-se a isso não é bem-vindo. Considera que de alguma forma o aumento do turismo influencia ou afeta a decisão das pessoas em quererem ficar aqui no nosso país? Claro que sim, eu própria experiencio isso e debato com isso diariamente, que já não parece nosso, só turistas brancos, cheios de dinheiro, provavelmente dos países britânicos e pronto, com mais posses que nós, e sinto-me desconfortável, não é bom. Quero apanhar transportes, está cheio de turistas, quero entrar numa loja que eu vou diariamente há anos, está cheio de turistas, quero fazer muito mais outras coisas e sinto-me condicionada pela presença deles aqui, sim. Temos aí uma entrevistada, Sr. Cláudio, insatisfeita, incomodada, hein? Excesso de turistas. Nós temos por telefone a Jaqueline do Porto. Jaqueline, me ouve? Boa noite. Sim. Tudo bem, Jaqueline? Sim, eu ouço. Boa noite. Você pode diminuir o volume da sua... Sim, tudo bem? Tudo bem. Diminui só o volume da sua televisão, se você puder ouvir só pelo telefone, por favor. Abaixei. Isso, aí fica melhor. E aí, o que você tem a falar sobre o tema de hoje? Turismo versus imigração. Qual a importância do turismo, da imigração em Portugal? Você concorda com a última entrevistada? Ela está insatisfeita com a quantidade de imigrantes? Fala um pouquinho a respeito do tema. Não, eu acredito que seja um tema super necessário, super atual. De acordo, sim, concordo que tem vários pontos positivos e pontos negativos. Eu, como uma pessoa imigrante em Portugal, eu sinto que existe muita abertura, mas também muitos desafios como imigrante, e também sinto que o turismo é uma grande dificuldade, né, como uma jovem falou na reportagem, que está acontecendo essa questão da gentrificação, que eu acho que é muito importante, que os preços sobem, e acaba que as pessoas não conseguem ter uma qualidade de vida vivendo no país, seja nacional ou seja pessoas imigrantes. Então, acho sim que teria que ter um controle melhor, uma questão dos preços, sobre questão da alimentação, turismo e alojamento, que eu acho que é uma questão necessária e básica, sobre onde as pessoas comem, onde as pessoas dormem, descansam, que são necessidades básicas, e que o turismo está sobrepondo tudo isso. Acaba que o capital, o turismo, o dinheiro fala mais de necessidades básicas das pessoas e falta uma qualidade de vida para quem vive hoje em Portugal. Uhum. Realmente, vendo por esse lado, é uma realidade, né? Não apenas em Portugal, mas acredito que em muitos lugares na Europa, Jaqueline. E por isso a insatisfação de muitas pessoas que, inclusive, consideram-se com menos direitos do que imigrantes que chegam ou turistas que chegam no país, não é verdade? Sim. Por exemplo, nós tivemos as manifestações recentes na Espanha, em Barcelona, que as pessoas estavam protestando contra o turismo, né? O turismo dos moradores reivindicando essa questão dos preços. Sim. Eu acho que é um fenômeno mundial, né? Não só na Europa, como em outros países também, e envolve tudo, a questão ambiental, a questão de moradia, a questão de alimentação, que impacta a vida de todo mundo, tanto de quem visita quanto de quem mora. Sim. Tá certo, Jaqueline. Muito obrigado pela sua participação. Você fala do Porto, né? Sim, do Porto. Cidade invicta. E o que... Sim. E o que lhe fez escolher o Porto, justo o Porto, para morar? Você está aí há quanto tempo? Então, vai fazer 5 anos que eu resido aqui. E eu falo que o meu processo de imigração foi por amor. Conheci um português, me apaixonei e cá estou. Olha só, hein? Que forte. Tem corrido bem? Sim. Sim, o casamento tá ótimo. O processo de imigração que é um desafio. Mas vai dar certo, vai dar certo. Se no amor tá bem, as outras áreas vão ficar bem também, não tenha dúvida. Eu tenho sorte no amor, mas não tenho sorte na imigração.
Não é questão de sorte, não, é questão de perseverança, confiança, Sim. vai dar certo. Muito obrigado, Jaqueline. Eu que agradeço. Parabéns a todo mundo, viu? Muito obrigada. Tá certo. Até uma próxima oportunidade. Bom, seu Cláudio, eu não sei se o senhor gostava de acrescentar alguma coisa, não sei se dá tempo de nós colocarmos mais uma matéria. Nós temos aí uma matéria que fala sobre excesso de turismo na Europa. É 2 minutos e 57, é isso? Nós vamos então a essa matéria e daqui a pouco a conclusão aqui da participação do senhor Cláudio, que é historiador, formado em História, nunca desenvolveu a área, mas se inclinou para a área da multimédia, né, da criação de vídeos, publicidade. Vamos então a essa matéria e já voltamos. Já se questionou sobre os impactos do turismo em excesso nas cidades históricas da Europa? Recentemente, temos visto um aumento significativo nos protestos e movimentos contrários ao turismo em massa, onde procuram defender a qualidade de vida dos habitantes locais e a preservação dos patrimónios culturais e naturais. Sintra não é exceção. Conhecida pelas suas paisagens encantadoras e pela sua arquitetura histórica, Sintra tem atraído um número crescente de turistas ao longo dos anos. No entanto, este aumento tem gerado descontentamento entre os residentes. Recentemente, os moradores encheram o centro histórico com cartazes e faixas com slogans como "Queremos Sintra viva e habitada, não ao turismo de massas". Este movimento reflete uma tendência observada em várias cidades europeias. Barcelona também enfrenta desafios semelhantes. Em 2023, a Espanha recebeu um recorde de 85,1 milhões de turistas estrangeiros, tornando-se o segundo destino turístico mais visitado a nível mundial. Em resposta, os habitantes têm organizado protestos para denunciar o impacto do turismo nos preços da habitação, que subiram quase 70% na última década. Além disso, os manifestantes destacam os efeitos negativos no comércio local, no ambiente e nas condições de trabalho. Como meio de manifestar a sua insatisfação, alguns manifestantes atingem turistas com pistolas de água. Veneza, um dos destinos turísticos mais icónicos da Itália, introduziu recentemente uma série de medidas para conter o turismo excessivo. Entre as novas regras, destacam-se a proibição de colunas de som e a limitação dos grupos turísticos a 25 pessoas. Além disso, foi implementada uma taxa de entrada diária de 5 euros. Diversas cidades europeias estão a tomar medidas para mitigar os efeitos do turismo em massa. As iniciativas buscam encontrar um equilíbrio entre o benefício económico do turismo e a preservação da qualidade de vida dos residentes. O turismo em excesso representa um desafio significativo para muitas cidades europeias. Como é que podemos encontrar um equilíbrio sustentável que permita o desenvolvimento económico sem comprometer a qualidade de vida dos habitantes locais? Será que as medidas adotadas até agora são suficientes para conter os impactos negativos do turismo massivo? Vamos à nossa sondagem dos stories hoje da Unifer. Coloque aí, por favor, como é que ficou? 25%, né, o turismo e imigração têm o mesmo impacto. 25% diz que sim, 75% diz que não. Segunda questão, por favor. Por que é que tantas pessoas imigram? 11% diz que é devido à instabilidade do país, 84% melhor qualidade de vida e apenas 5% novas experiências. O seu Cláudio se inclui aí nessas 84%, né? Melhor qualidade de vida. Acha que o crescimento constante do turismo afeta a decisão das pessoas emigrarem? 67% diz que sim, 33% diz que não. E a última questão, o turismo é benéfico para o país e por quê? Porque impulsiona a economia, 58%. 26% diz que atrai investimentos e 16% aumenta a visibilidade. Então as pessoas avaliam o turismo como algo bom para o país.
É a mesma visão que o senhor tem, o senhor Cláudio? Turismo é importante? Eu acho que sim, é um paradoxo, porque quantos países, né, que estão em busca do turismo, né? Eles precisam muito do turista. Então, o turismo traz visibilidade, né, para o país, sim, impulsiona a economia. Aquilo que foi colocado nas questões, eu acredito que é um pouco de cada, né? Exatamente, mas é sorte do país que tem turistas na sua cidade diariamente. Isso aí o Brasil é um lugar turístico também, né? Rio de Janeiro. O senhor conhece o Rio de Janeiro? Conheço. Corcovado? Sim, Corcovado é no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. Eu conheço também. Tenho parentes meus no Rio lá, então eu conheço muito o Rio também. Em Curitiba nós temos, Paraná, nós temos poucos lugares turísticos, né? Tem ali, Paranaguá é uma cidade que recebe turistas. É esse caso, é uma cidade que busca o turista, sabe? Então ele precisa muito turista e é a cidade mais antiga do Paraná, mas ela não consegue atrair os turistas para sua cidade. Então ela busca. É a busca. Mas tem Foz do Iguaçu, que é conhecido. As Cataratas de Iguaçu. Exatamente. E o turismo realmente deve ser ruim para quem mora nos lugares turísticos, realmente deve ser incômodo, né? Diariamente os turistas ali, mas move a economia, tem que pensar muito nisso. Eu acho que as pessoas que moram na localidade olham mais para a questão do incômodo, né? da movimentação, questão de transporte público, trânsito e etc., como foi a jovem entrevistada, o autocarro cheio, e eu entro numa loja para comprar e está cheio e tal, quer dizer, ela está olhando ali, né, o dia a dia dela, mas se esquece que há em torno, né, há uma economia que tem que ser mantida, há um crescimento que tem que... Portugal, ela realmente, o turismo é e precisa propulsor, né, da economia do país também. É um dos pontos fortes, né? Sim. Senhor Cláudio, espero tê-lo aqui numa outra oportunidade. O senhor gostaria de acrescentar alguma coisa? Agradecer o convite, me sinto honrado de estar aqui. Foi um prazer conhecer um pouquinho da sua história. Obrigado. Pai de 2 filhos, avô de quantos netos? 2 netos. 2 netos, com 66 anos. Isso. Realizado, né? Realizado. Realmente estou feliz. Me sinto feliz aqui em Portugal, tanto economicamente como também profissionalmente, né? E emocionalmente, porque está perto da família, né? Sim, exatamente. Nada melhor que isso. Né? Você que está conosco no programa, chegamos ao fim. Quero deixar o telefone, aliás, o telefone não, quero deixar o e-mail, né? Coloca aí para as pessoas, você pode sugerir o tema, jornalismo@unifetv.pt. Você pode escrever aí uma sugestão de tema. Nós teremos um imenso prazer em avaliar, para a produtora, a produção vai avaliar, e nós traremos aqui a mesa do debate. Agora eu quero falar com você que é um imigrante, está aqui no país triste, infeliz, amargurado. De repente, você não consegue ter essa força de vontade, essa autoestima que o senhor Cláudio apresentou, que a Sara Couto apresentou e tantas outras pessoas, a Jaqueline, que falou há pouco. Você precisa de uma força espiritual. O Marcos Bueno estará atendendo a todos após o intervalo, através do 218-368-008 e fazendo uma prece muito especial para todos os que reconhecem que sozinhos já não conseguem ir adiante. Então, você vai ter a companhia do Marcos Bueno, que vai lhe atender, vai lhe orientar e vai estar realizando essa prece especial por você. Forte abraço, uma boa noite e até o nosso próximo programa.